Nunca deixe, Senhor Pai, nós nos acostumarmos, Senhor Pai, com coisas tão grandiosas que, Senhor Pai, já não espantem nossa alma. Nós sabemos, Senhor Pai, que com outras coisas, Senhor Pai, nós tendemos a ser assim. Nós podemos ficar maravilhados com uma paisagem, mas se ficarmos naquele lugar, Senhor Pai, um dia, 2, 3, 4, logo, Senhor Pai, começamos, Senhor Deus, a perder aquele senso, Senhor Deus, de maravilha. Mas que, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor Pai, ó Deus, o nosso homem interior seja renovado com a beleza de Cristo, e ela seja sempre fresca, Senhor Pai, sempre fluindo da Tua Palavra, Senhor Pai, sempre cheia do Teu Espírito, abrindo mais nossos olhos, em vez, Senhor Pai, de andarmos de uma maneira oposta, Senhor Pai, de um amor, Senhor Deus, para um esfriamento, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Pai, fazer como, Senhor Deus, a oração de Paulo, Senhor Deus, por todos nós, que, Senhor Deus, Tu abra, Senhor Deus, os olhos dos nossos corações e nos fortaleça no homem interior pelo Teu Espírito, para junto podermos conhecer o amor de Cristo, a altura, a largura e profundidade que excede todo entendimento. Portanto, Senhor Pai, nunca haverá um dia que nós, ó Deus, já conheceremos tudo, Senhor Deus. Só Tu podes desfrutar Teu Filho infinitamente, perfeitamente, porque, Senhor Deus, Tu és eterno, o Teu Santo Espírito, mas nós, criaturas finitas, recipientes finitos, somos como um balde jogado no oceano, Deus. Ó Deus, nós somos cheios e o oceano nos rodeia, Senhor Pai, assim é o amor de Cristo. Mas que ao pensarmos, Senhor Pai, nessa imensidão, nunca esqueçamos, Senhor Deus, que há belezas, ó Deus, para serem vistas, há maravilhas, Senhor Pai, para encantar nosso coração, como, Senhor Deus, mesmo um grande peixe no nosso pequeno oceano, no nosso pequeno planeta, mesmo ele não viu todas as maravilhas do oceano, ó Deus, nós muito menos, Senhor Deus, durante toda a eternidade estaremos, Senhor Pai, nos indo para lugares mais profundos, mais belos, ó Deus, que só Tu viste. Como há, Senhor Pai, galáxias sem fim para nós aqui, Senhor Pai, há distâncias imensuráveis, Senhor Pai, que nunca são vistas por nós sabemos e nunca serão, Senhor Pai, nós sabemos que só Tu pode ver toda a beleza infinita do Teu Filho. Mas nós, Senhor Pai, queremos ser levados, Senhor Deus, de galáxia de glória a outra galáxia de glória, de beleza em beleza, por toda a eternidade, sempre encontrando, Senhor Pai, mais encanto na pessoa do Teu Filho. E isso, Senhor Pai, nos transforma, e é isso que buscamos, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos olhando para as afirmações de Paulo, que descreve o estilo de vida do novo homem, e nós olhamos na semana passada e olhamos hoje pela manhã, e ainda estamos bem no início aqui, não é? E a gente vai ler todo um trecho, mas na verdade esse trecho aqui é um trecho grande, cheio de coisas, e isso continua pelo próximo capítulo, mas nós sempre vamos falar só sobre um aspecto, né? Então diz assim aqui, Efésios 4:25, né, até o 32, portanto cada um de vocês deve abandonar a falsidade, foi o que meditamos pela manhã, né? E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Irai-vos e não pequeis, ou quando ficarem irados não pequem, não deixem o sol se pôr enquanto vocês ainda estão irados, e não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma, saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que beneficie todos os que te ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então a gente começou a olhar para o verso 25, 26 hoje,
de manhã nós realmente fizemos a maior parte do que queríamos fazer sobre o verso 25, mas eu quero fazer um pequeno encerramento. Hoje a gente está correndo, tem Santa Ceia, mas há algumas observações finais que eu quero fazer sobre a primeira injunção, e já emendando na segunda e ir até onde a gente puder. E aqui está o que nós precisamos lembrar. Por um lado, eu tentei enfatizar a ideia de abandonar primeiro você deve ser levado a abandonar a falsidade, que significa ser finalmente, pela primeira vez, honesto com Deus. É assim que o homem está se despindo do velho homem e se revestindo do novo. Ele então é honesto com Deus, ele abandona a falsidade, ele pela primeira vez é honesto com Deus, sem racionalizações, e depois ele então é honesto consigo mesmo, antes de poder ser honesto com as outras pessoas. Todo espírito de falsidade deve estar fora, e a gente falou bastante hoje depois disso. Então, depois, falar a verdade ao próximo, e falamos sobre a importância de sermos de como a verdade, a partir do momento que eu abandonei aquilo que gera o medo e a ganância, né? O medo e a ganância é que geram todas as mentiras que nós falamos para Deus, para nós mesmos e para os outros. E eu citei um pregador antigo que falou sobre o casamento. Ele falou sobre o que significava ser um homem de palavra, manter suas promessas, ser coerente, dizer o que quer dizer e sempre querer dizer o que você realmente está dizendo. E ele aponta que o que faz, a gente viu isso, o humano é a sua disposição e capacidade de fazer promessas e manter a sua palavra. Ele diz: nenhum computador pessoal jamais manteve uma promessa, e nenhum cachorro ou qualquer animal jamais manteve uma promessa, porque apenas os humanos podem manter cadê? Eu encostei aqui, saiu tudo de onde eu estava. Nenhum computador pessoal jamais manteve uma promessa, e nenhum cachorro jamais manteve ou animal uma promessa, porque apenas os humanos podem manter promessas. Então, quando você faz uma promessa, você diz: eu tenho minhas necessidades, eu tenho meus instintos, eu realmente tenho uma formação biológica, eu tenho meus instintos, eu tenho meus impulsos. E essas coisas mudam o tempo todo, sabe? Minhas necessidades hoje não são as mesmas de amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos. E os meus instintos, os meus impulsos, não são uma coisa fixa. Eles mudam o tempo todo. Mas eu prometo fazer algo. Eu farei isso independente, então, de como eu me sinta. Eu não vou ser controlado por nada a não ser pela verdade de Deus, independente de ser ou não do meu interesse. Eu dou a minha palavra. É isso que faz, ele diz, você é um ser humano. O animal não, ele depende do seu instinto para sexo, para comer. Um homem não. O homem, quanto mais ele é levado ao lugar de ser um novo homem em Cristo, né? Ele está se revestindo do novo e se despindo do velho. Ele não é guiado pelas suas impulsos, seus hormônios, suas fases ou suas necessidades. Então ele pode, mesmo que a necessidade dele mude completamente, manter o que ele disse, fazer. O fato é que vivemos numa cultura onde as promessas não apenas são menos e menos cumpridas, mas elas acabaram sendo vistas como algo ruim, que é melhor não fazê-las. Essa é um dos grandes o grande câncer nos casamentos. As pessoas não podem dizer, independente de como eu estiver me sentindo, independente se minha necessidade mudar, independente, é uma aliança. O que significa que a tendência é de se afastar das promessas, porque as pessoas dizem, casamento não, eu acredito mais no amor. O que ele quer dizer?
enquanto os meus instintos, minhas necessidades, meus hormônios, tiverem nessa direção, tudo bem. Quando eles mudarem, eu sou igual um bicho, eu mudo também. O que querem dizer é, quando eu começar a sentir que isso já não está mais, esse relacionamento não está me satisfazendo mais, eu estou fora. Se isso não me satisfaz, sei lá, efetivamente, né, afetivamente ou fisicamente, eu estou fora. Eu sou igual um bicho, sabe? Eu sou guiado assim. Não quero estar preso a nenhuma promessa minha. A verdade é um problema. Eles agem por instinto, por necessidade e são conduzidos pelo desejo. A Bíblia chama isso de concupiscências do engano. Isso nos faz menos que humanos. Animais não podem fazer promessas. Eles vão o quê? Eles vão ter fome, eles vão entrar no cio, eles vão ser guiados pelos hormônios, como a biologia deles é tudo que eles têm. Hoje você vê os cristãos falando, até cristãos falando exatamente assim. Eu sou assim. Eu tinha dito para Deus que não ia ser assim, mas eu sou assim por causa da minha bioquímica. Eu sou um bicho, eu sou uma máquina biológica. O humanismo secular diz que o homem é exatamente isso, é uma máquina biológica como um cachorro. Ele só difere em algumas coisas. Ele não tem uma alma, ele não tem algo acima da sua biologia. E isso foi comprado muito facilmente, porque é a falsidade. Se eu primeiro não deixo a falsidade, eu não tenho como falar a verdade, não tenho como ser honesto com Deus, nem comigo e nem com os outros. Agora, tendo dito isso e insistido, nós podemos lembrar que há nuances na Bíblia. A Bíblia não é simplesmente um livro cheio de princípios éticos, bonitinhos, não é um livro cheio de estudo de casos, onde esses princípios são colocados à prova. Então o seu comportamento precisa estar de acordo simplesmente com um conjunto de regras. Ler esse conjunto de coisas que Paulo está dizendo não é o que o cristão faz. A gente não precisa só acomodar nossa vida a um conjunto de regras. Nossa vida tem que ser alinhada ao coração de Deus. Então você não pode falar, eu sou uma pessoa da verdade, eu falo a verdade, quando na verdade você só está expondo sua raiva. Eu sou muito sincero. Você vê, isso é uma maneira de manipular. Isso que está sendo dito, isso significa algo muito importante. Sempre você tem que pensar, qual é o meu propósito em falar a verdade? Em outras palavras, não há nada especialmente importante e incorreto em apenas dizer a verdade por si só. Isso não é um fim em si mesmo. Seu objetivo é penetrar o coração do seu próximo com a verdade. Seu objetivo é dizer, já que somos membros uns dos outros, já que estamos juntos, quero ter certeza de que continuaremos unidos baseado naquilo que é realmente bom para você. Eu quero que você cresça na verdade, eu quero que você ouça a verdade, eu quero que você seja ajudado pela verdade. Há muitas pessoas que olham para esse versículo e dizem, seja honesto, ótimo, vou sair falando verdades para todo mundo. Então saem por aí espancando as pessoas. Mas não é isso que significa. Fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros um do outro. Não basta simplesmente dizer a verdade em voz alta e diz, é isso aqui. Não, veja, o primeiro de tudo, a Bíblia diz que devemos falar a verdade em amor. Eu não quero ganhar simplesmente uma discussão, provar o meu ponto, expor alguém que de alguma maneira eu não estou satisfeito. Fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros. Significa que para obedecer à ética cristã não basta apenas dizer a verdade em voz alta, mas assegurar-se de que a verdade ter em nossas motivações um desejo que a verdade seja abençoadora para outra pessoa. Não é uma espada para me ferir os outros. Fale a verdade, pois somos membros uns dos outros. Não é eu mesmo me furando. Não é? Pode significar que eu podia olhar várias injunções
de como as pessoas falam coisas que são verdadeiras, mas que estão completamente em contradição com isso. Como eu disse, não é só se ajuntar a uma questão ética, você está se aproximando do coração de Deus, e às vezes a pessoa está sendo só rude, só desagradável. Ela não quer que a verdade realmente abençoe a outra pessoa. A verdade é só uma arma para ela falar. Nesse sentido, você vai ver que a Bíblia diz: seja tardio no falar. Por quê? Mesmo sendo a verdade, pense: quais são as motivações que estão te impulsionando? Essa é a maneira de falar que vai realmente você, mesmo que o outro no fim não goste, mas a tua intenção era só realmente o bem do outro, era só realmente levar o outro mais próximo de Deus. Ou você está com raiva, e talvez você esteja irritado, talvez você está se sentindo superior. Hoje virou moda ir para a internet. As pessoas agora acham que vão limpar a igreja na internet. Não é a luta pela verdade. Na maioria das vezes as pessoas só estão querendo algo, e às vezes é algo terrível, né? Popularidade, sei lá. E elas começam a falar e falar. Isso não mostra o interesse, o fim último. A honestidade é sempre um meio para o fim. É isso que é importante. Ela não é o fim último. Pronto, falei a verdade. Não é isso, ela é um meio para um fim. O fim último, é claro, como veremos mais adiante, refletir quem Deus é na sua vida. A razão pela qual queremos dizer a verdade ao próximo é porque somos membros uns dos outros, ou porque a mentira está levando aquele homem que está sendo corrompido pelas concupiscências do engano. A mentira está destruindo sua vida, e isso faz nós buscarmos sabedoria. Entende? Porque a Bíblia pode ter princípios absolutos: diga a verdade, seja sempre honesto, não minta, e ao mesmo tempo expressar a sabedoria de Deus. Você deve expressar a sabedoria de Deus, você deve saber aplicar. Quanto mais você lê a Escritura, mais você diz: esse é o manual do proprietário da minha mente, do meu coração. O humanismo secular não é um manual do proprietário da minha mente, nem do meu coração, mas aqui esse é o Deus que me possui, e Ele está dizendo como minha alma funciona. A Bíblia deixa bem claro que há pessoas que perdem o direito moral da verdade, mas isso você deve fazer com muito cuidado. Mas você deve ser sábio. Não é simplesmente eu falar a verdade. Há uma sabedoria. Por quê? Porque você fala a verdade porque você é membro um do outro, e você não quer fazer mal a si mesmo. Você não acorda de manhã e fura o seu olho, acorda de manhã e dá uma facada na perna. Vocês são membros do mesmo corpo. A verdade é para o que a impulsiona é um fim. Que aquelas pessoas sejam mais próximas de Deus, que ele esteja livre das concupiscências do engano. Então não é só a ética, a verdade precisa ser dita, sabe? Então é possível ser uma pessoa que nunca mente intencionalmente, e ainda assim ser um pecador endurecido, vivendo na escuridão, e ser separado de Cristo na descrença. E é possível ser uma pessoa que teme ao Senhor, anda pela fé, e ainda assim, por exemplo, essa é uma coisa difícil de dizer, em situações extremas e de risco de vida, se opor ao mal, mentindo intencionalmente. Quando eu digo que isso deve ser muito cuidado, porque você vai ver que não há uma doutrina que está sendo estabelecida. A razão pela qual eu, por exemplo, digo que você pode estar virtualmente livre da mentira intencional e ainda assim não ser regenerado e condenado ao pecado, é que pode haver incentivos culturais e pessoais para a verdade. Olha, você vai acabar se dando mal, se você mentir vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você é uma pessoa de bem. Há motivos orgulhosos para tentar ser uma pessoa assim.
E a razão pela qual eu digo que você pode ser uma pessoa piedosa, que confia em Cristo, e ainda assim se sentir constrangido a mentir numa situação extrema e de risco de vida, é que há várias histórias na Bíblia que acontece exatamente assim. Por exemplo, Êxodo 1 diz que Faraó, o egípcio, decide esgotar a força e o perigo que Israel era, matando todos os meninos homens que nascessem, todos. E ele diz às parteiras hebreias no versículo 16: quando você servir como parteira para as mulheres hebreias e as vir sobre o banco de parto, se for um menino, você o matará, mas se for uma menina, ela viverá. Mas o versículo 17 diz assim: as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o faraó do Egito lhes ordenara, mas elas deixaram os meninos viverem. Não obedeceram. Quando o rei do Egito perguntou a elas no versículo 18 por que elas faziam isso, elas responderam assim no versículo 19: sabe o que acontece? Por que a gente não matou os homens? O que acontece é o seguinte: as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, que fazem um drama danado para ter filho. Elas não são assim. Elas são vigorosas, e elas dão a luz antes que a gente chegue. Quando a gente chega, já nasceu, cadê? A gente nem sabe se é homem ou mulher, então a gente não pode obedecer, porque as hebreias são assim. Agora, independentemente de quão vigorosas eram as mulheres hebreias no parto, era uma mentira. Não era verdade que elas não mataram as crianças, porque quando elas chegavam já tinha acontecido tudo, não é? E não era só uma mentira, era uma declaração com a intenção de levar Faraó a acreditar em uma falsidade. Que falsidade? Que as parteiras estavam fazendo o melhor que podiam para obedecer ele, matar as crianças, mas simplesmente elas não conseguiam chegar a tempo de cumprir a ordem, porque quando elas chegavam já tinha acontecido tudo. Então, mas o versículo 17 diz que o motivo por trás da desobediência ao Faraó era um temor verdadeiro a Deus. Diz assim: elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenou. E no versículo 20 diz: Deus lidou bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu famílias, ele as abençoou. Então elas não são repreendidas, elas são abençoadas. A outra história, por exemplo, a Raabe e os espiões. Isso é encontrado em Josué 2. Josué enviou 2 homens para espionar Jericó, e o rei de Jericó descobriu que eles estavam lá. Eles se esconderam na casa de Raabe. Ela cobriu eles, escondeu eles. E o versículo 6 diz que ela levou eles para o telhado e cobriu eles com haste de linho, até que não parecia que eles estavam no telhado, eles ficaram lá escondidos. E o rei lá de Jericó, né, queria pegá-los, espias, e matá-los. E quando os mensageiros de reis chegaram de casa em casa, chegaram na casa de Raabe e perguntaram: cadê os homens que entraram aqui? E ela disse: é verdade que homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E quando o portão foi fechado ao anoitecer, os homens saíram. Para onde os homens foram, eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Eles estavam no telhado dela. Ela cobriu eles com linho. O restante do capítulo conta como ela acreditou no Deus de Israel e implorou pela libertação da sua casa. Nós sabemos como ela colocou lá um sinal na janela. Aí Hebreus 11:31 diz: pela fé a prostituta Raabe não pereceu com os desobedientes, porque acolheu amigavelmente os espias. Então, a interpretação bíblica da sua ação foi que ela foi feita de um coração que creu em Deus. Ela está lá na lista dos heróis da fé. Embora ela tenha mentido para os mensageiros, eles já foram embora, eles vieram aqui, eu não sabia quem eles eram. E ela sabia. E eles foram embora, quando o portão fechou, eles já tinham ido embora. Eu não faço a menor ideia para onde eles foram. O que nós podemos concluir aqui, queridos? Eu concluo dessas 2 histórias bíblicas que é possível ser uma pessoa que realmente teme ao Senhor, como as parteiras, e que age com fé, como Raabe, e ainda assim se sentir constrangido em uma situação extrema.
a se opor ao mal mentindo. Ou seja, alguém simplesmente que quer perpetrar o mal, meio que perde o direito moral à verdade. Ou seja, era como se você estivesse na época da Segunda Guerra Mundial e você visse judeus escondidos e os nazistas atrás deles para levar para o Auschwitz, e você dissesse: não sei, não, será que tem uns judeus escondidos aqui nesta localização? Não sei. Você sabe que se você não, tem que falar a verdade, eles estão ali, eles vão ser levados para a câmara de gás, eles vão ser vítimas as suas vidas vão ser ceifadas, vão ser vítimas da maior crueldade, mas eu tenho que falar a verdade. Eu vi os judeus ali, aquele vizinho está escondendo os judeus, eu vou ter que contar. Agora, por que ele está tocando isso? Para você ver como isso você não está só diante de um coração que realmente está cada vez se parecendo mais com o coração de Deus, em vez de simplesmente estar seguindo uma regra na qual a maldade pode se aproveitar. Não há nenhuma recomendação bíblica para que você minta, nenhuma. Nem aqui a Bíblia faz a recomendação. A razão pela qual isso é tudo o que eu estou disposto a dizer, em vez de responder a pergunta: é sempre certo contar uma mentira? Em que há casos que eu posso mentir, é que em nenhum desses casos, nem em nenhum outro da Bíblia, a Bíblia explicitamente recomenda ou aprova a mentira. As parteiras são elogiadas por temerem ao Senhor e não matarem os bebês. E Raabe dá evidência da sua fé ao dar uma recepção amigável aos espias israelitas, mas sua mentira não é explicitamente elogiada. Então, óbvio, nós lutamos com a forma de pensar e ensinar esses casos limítrofes. Ou seja, um vilão não tem direito à verdade moral para perpetrar um mal como esse: matar os bebês, matar os espias, matar os judeus. E a única coisa que nós podemos concluir pastoralmente, não podemos colocar isso como uma doutrina, porque você vê, isso é uma inferência, não há nenhuma ordem, nenhum lugar da Bíblia: nesses casos aqui você vai mentir. Não. O que nós podemos concluir pastoralmente, a coisa mais sábia para mim é reconhecer que no temor de Deus e no caminho da fé, ou na caminhada da fé, santos dignos escolheram se opor aos efeitos do mal, ocultando a verdade de homens perversos, porque sabiam que o objetivo era totalmente perverso, mal. E tendo reconhecido esse fato e essa possibilidade, nós fazemos bem em mudar nossa atenção para a ênfase bíblica esmagadora na condenação de qualquer tipo de falsidade e de mentira. Mas fica para nós aqui que homens com intuitos malignos perdem o direito moral à verdade para perpetrarem um mal, como matar os bebês, matar os espias, ou colocar judeus em câmaras de gás. Então você vê que há uma necessidade de você ser guiado, não é só regras éticas, por sabedoria. Por exemplo, se você vê Provérbios 26 a 12 versículos seguidos, que parece... as pessoas às vezes não entendem que Provérbios é um livro de sabedoria. Ele diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for um homem velho, não se desviará dele. Isso é uma regra geral. Ele não está dizendo que se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, nenhum filho vai se desviar daquele caminho. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, como regra geral, se você quer ter um filho que não se desvie do caminho, ensine ele no caminho que deve andar. Mas esse é um mundo quebrado, nem sempre regras gerais funcionam, há exceções. É um livro de sabedoria. O sábio aplica aquilo que é melhor, e na maioria das vezes
Se você aplica a sabedoria, fazer exercício faz bem à saúde, faz bem a isso e aquilo. Então, mas você pode fazer exercício e morrer cedo. Então não era verdade? É verdade. Como regra geral, exercícios são bons, mas não quer dizer que sempre eles vão prolongar a sua vida, ou fazer você ter uma vida com qualidade. Há exceções, esse é um mundo quebrado. Há mil maneiras dessas coisas poderem não dar certo, mas como regra geral, se você não fizer, então você vai ter problemas. É assim, não é que você age com sabedoria. Você vai dizer, olha, se você trabalha duro, você não vai passar necessidade. Isso é como a regra geral, porque o preguiçoso passa necessidade, como regra. Mas alguém pode trabalhar duro e estar no meio de uma Segunda Guerra Mundial, então ele passa fome, porque esse é um mundo quebrado. Então você tem que ser sábio. Aquilo é um livro de sabedoria. Então, por exemplo, em 26:4 diz: não responda ao tolo segundo a sua astutícia, para que você não se iguale a ele. Mas aí no verso seguinte diz assim: responda o tolo segundo a sua astutícia, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Aí você pensa, não entendi. O versículo 4 diz que eu não devia responder ao tolo segundo a sua astutícia, porque eu ia ficar igual a ele. Mas o 5 está dizendo que eu devo responder ele segundo a sua astutícia, senão ele vai pensar que ele é sábio aos seus próprios olhos. No primeiro versículo, não responda, ou seja, não lhe dê resposta, não discuta, não caia no jogo dele. Ele não tem nenhum interesse na verdade, ele só vai pisar mais na verdade. No 5, responda ao tolo, caso contrário, ele vai pensar que está certo. A questão é colocada, a Bíblia sempre chama de tolo pessoas que são irracionais e perversas. É isso que a Bíblia chama de tolo, não é gente com QI baixo e gente com QI alto, não. Há pessoas com QIs altíssimos, tolos. E um dia nós teremos que talvez gastar bastante tempo olhando para isso. Isso é tão grande, não é? Então a questão é, quando uma pessoa irracional faz uma pergunta, você lhe dá a resposta? Ela pede a verdade. O versículo 4 diz: não responda. O versículo 5 diz: responda. Você pode dizer, isso é uma contradição. Não, não é. O que Deus diz é o seguinte: às vezes você responde, às vezes não. Você precisa ser sábio. Quando você responde e quando não? Quando parece que você tem uma chance de confrontar a pessoa na sua tolice, para que ela não pense que é sábio aos seus próprios olhos, significa que você precisa ser sábio para saber traçar uma linha. Essa pessoa, ela só quer pisar na verdade. Se eu discutir com essa pessoa, ela pode se aproveitar do que eu disser contra mim, contra os outros, contra Deus. Ela não tem nenhum interesse. Eu não vou dizer nada. É um tolo. Então lembre-se que Jesus disse: não lance pérola aos porcos. Ou seja, quando você percebe que alguém só vai pegar o que você está dizendo sobre Deus para pecar mais, para chafurdar mais, não lance pérola aos porcos. Você vai ter que ser sábio para perceber isso. O que Deus diz, às vezes sim, às vezes não. Você precisa ser sábio. Então você vai dar a verdade a alguém, mas se você sente que ela só vai pisar em tudo, então você não dá pérolas a ela. Agora, isso não tira a pressão que sentimos, não é? São muito raros os casos. Você vê que você, como as parteiras do Egito e Raabe, são casos muito limítrofes. Não há tentativa de eu achar, agora eu posso mentir aqui, eu posso mentir. Não, você vê, são casos muito extremos. Na grande maioria, talvez nunca aconteça na sua vida, você não vai ter nenhum caso desse. Você realmente não pode justificar nenhuma mentira, que quase sempre é para nos beneficiar de alguma forma. Todas essas áreas nas quais realmente somos desonestos não são tocadas por essas exceções, mas é bom nós olharmos elas exatamente para alguém não algum momento sacar elas como uma desculpa. Fale a verdade, é o que a Bíblia diz. Fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E nós
Temos muito, porque a ideia de primeiro abandone a falsidade, depois se fale a verdade é muito grande, mas nós falamos a manhã inteira, e nosso tempo é pequeno, e há tantas injunções de Paulo aqui, e nós chegamos à próxima, que causou na verdade esses sermões. O verso 26 diz: quando ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis. É um dos casos em que eu prefiro essa tradução, irai-vos e não pequeis. É mais literal, é exatamente o que Paulo escreveu e é impactante. Paulo não diz, bem, se você ficar com raiva, talvez tudo bem, às vezes é inevitável. Não é isso que ele diz. Ele não diz, é inevitável que ocasionalmente nesse mundo você fique com raiva, mas tente ser melhor. Não é isso. Ele diz, fiquem irados e façam isso. A primeira coisa que Paulo nos diz é que às vezes não apenas é aceitável ficar irado, mas muitas vezes é seu dever ficar. É errado não se irritar diante de certas coisas. Então ele diz, não pequeis. Sob nenhum aspecto isso pode levar vocês ao pecado. Então é muito delicado o que temos aqui. Primeiro, deve significar que é muito fácil pecar quando você está irado. É extremamente fácil. Provavelmente é a coisa que vai acontecer, mesmo naquilo. Porque muitas pessoas fazem essa pergunta porque elas ficam iradas com as coisas, elas querem saber se elas podem ficar ou não. Elas vão ver como isso não dá margens assim. Paulo não diz, por exemplo, alegrai-vos no Senhor e não pequem. Ele não diz, você vê, mesmo quando você vai se irar corretamente, ele diz, mas não pequem, não deixem o sol se pôr sobre a sua ira, mesmo quando não é pecado. Mas ele não faz essa injunção, por exemplo, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, mas não pequem. Ele não diz isso, porque se alegrar no Senhor não te coloca nessa condição tão próxima do pecado, mas a ira sempre coloca, mesmo quando ela em si não é pecaminosa, quando a maioria é. Por outro lado, também deve significar que é possível então ficar irado e não pecar. Então significa que a supressão ou a negação da ira é errada, não é? A gente precisa ir direto ao ponto. Paulo não diz, bem, todos sabemos que os cristãos se iram, se irritam. Muitas pessoas pensam que se você é cristão, você deve, às vezes até o mundo vai te cobrar o que não está na Bíblia, né? Vai banir o mundo cobra muito da gente o que não está na Bíblia, porque a gente ensina para o mundo errado. O evangelho é pregado errado todo dia. O mundo tem uma ideia de que quando eu digo que sou salvo, que eu sou melhor do que ele. Aí o mundo, a igreja está cheia de pessoas que fazem isso, as pessoas são assim, assado. Mas a igreja é o único lugar, a única organização no mundo que as pessoas têm que admitir que são mais totalmente depravadas e que precisam de um salvador. A igreja nunca disse que ela era composta por homens maravilhosos. Então, hipocrisia era se a igreja dissesse o oposto, nós somos maravilhosos, por isso Deus salvou a gente. Nós usamos nosso livre-arbítrio e nós somos salvos. Você usou errado, então você está perdido. Mas não é isso que é o evangelho. O que Paulo diz? Ele diz, essa é uma compreensão pagã, advinda dos gregos, negar a ira, ou então simplesmente tentar controlá-la. As escrituras não falam assim, elas não, como eu disse, a ética é totalmente diferente, do que simplesmente a forma pagã. As escrituras nunca falam assim. Se você se irar, faça tudo para suprimir a sua ira, guarde dentro de si, trave os dentes. Não. Isso faz vocês estarem apuros. Nós temos que entender que aqui não está dando regras para o homem natural, está falando sobre como se despir do velho e se revestir do novo. Então há um lugar em Hebreus onde se diz, tenham cuidado para que nenhuma raiz de amargura permaneça e brote. Se você simplesmente suprime a ira ou a irritação, o que acontece? Você suprimiu aquilo fica no solo do teu coração e cria uma raiz, e você fica amargurado, sabe?
Toda amargura brota disso. Há pessoas amarguradas. Primeira raiz de amargura significa que é possível que a raiva esteja presente em você, escondida, e que ela acaba surgindo, né? Brotando. Então tenha cuidado. Significa que você precisa estar consciente de cada ira que surge no teu coração, saber o que ela é e saber como tratá-la. Então é impressionante quantas pessoas dizem qualquer coisa para si mesma, menos que estão, na verdade, com raiva, não é? Elas dizem assim: eu estou tão preocupado, quando na verdade estão com raiva, porque as coisas não estão indo como elas querem. Elas dizem: eu estou tão angustiado, elas estão com raiva, porque as pessoas, ou até Deus, não está fazendo as coisas como ela acha que devia ser. Eu estou deprimido, ela não suporta a sua vida, ela está com raiva disso, do seu casamento, da sua saúde, ela está com raiva disso, ela está com raiva, ela está cheia de amargura. Mas ela diz, então, ela dá outro nome: eu estou magoado. Você dirá qualquer coisa, menos que o que você tem é ira, não é? É raiva. Hebreus adverte: você precisa estar ciente dela, você não pode negar ela dando outros nomes, porque o que vai acontecer é que ela vai criar uma raiz de amargura em você, e isso vai contaminar toda a sua vida. Isso certamente não significa que é sempre errado sentir raiva ou ira, não é? Então, no tempo de Paulo havia duas escolas filosóficas gregas rivais: os estoicos e os epicureus. E os estoicos acreditavam que a raiva era algo terrível, e que um homem de verdade é um homem que sabe controlar a raiva. Controlar. A palavra estoico significa cara fechada, firme, cerrar os dentes. Controle, você não vai me dominar. É exatamente o que Hebreus disse que você não devia fazer, não é? E quando a raiva vem, um estoico famoso diz: um homem de verdade a sufoca e a destrói. Você tem de pegar ela antes que ela te pegue. Já os epicureus defendiam o quê? Buscavam o prazer. Então eles desprezavam a raiva. O que os epicureus falavam? Apenas se afaste dela. Você tem que vencer a raiva se afastando dela. Você deveria estar acima da raiva. Se você está com raiva, simplesmente saia da situação. Se alguém te irrita, não conviva mais com essa pessoa. Se alguma coisa te irrita, sai de perto. Evite. Preze o seu conforto. Para que experimentar isso? Se o teu trabalho está irritado, sai, vai para outro. Se uma pessoa não convive, se ela é de uma igreja, sai e vai para outro lugar. Faz isso. E os epicureus: pense no seu prazer, no melhor para você. Se o emprego te irrita, saia dele. Se tua esposa te irrita, se divorcie. Se teu esposo te irrita, divorcie. Se a igreja te irrita, vai embora. Isso são os epicureus. Se um tipo de comida te incomoda, coma outra coisa. Os epicureus dizem: se você está com raiva, você é um tolo, porque você está mantendo você em condições que você não precisa permanecer, você precisa buscar o seu prazer. Isso aí só está te irritando. Sai. Não lide com isso. Enquanto os estoicos diziam: lide, trave os dentes. Você vê, Paulo diz: nem epicureus, nem estoicos. Porque a raiva, biblicamente, não é algo a ser desprezado ou sempre destruído. Primeiro, que existe a maneira certa de estar irado. E segundo, você tem que lidar com a que não está certa. E não simplesmente se afastar, ou simplesmente travar os dentes, porque isso cria uma raiz de amargura. Tu sempre tem que olhar a ira e lidar com ela, com a ira que não é pecado e com todas, grande parte que é. Então a raiva é realmente, a ira em muitos momentos é boa em si mesmo. Como sabemos, primeiro porque Jesus, por exemplo, manifesta: Deus é um Deus que está irado todo o tempo. Deus Deus do céu manifesta a sua ira contínua contra todo o pecado dos homens. Deus está irado com os ímpios todo dia, todo o tempo. Em Romanos 1,18 está escrito: a ira de Deus se manifesta, se revela no presente, contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Aí tem que ter cuidado, né? Todas essas afeições humanas que são colocadas em Deus são só uma maneira de nós entendermos, não é? Deus é simples,
Deus é muito mais complexo, Deus é imutável. Deus, por exemplo, é bendito eternamente em si mesmo. Deus nunca deixa de ser eternamente feliz, em paz, alegre, por nada que acontece fora dele. Toda a bem-aventurança de Deus é nele mesmo. Nele está a vida, nele está a paz sem fim. Nós não somos assim, não é? Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios mostra que a igreja em Corinto, ao se dar conta de um grave pecado entre eles, na membresia, sentiu indignação, eles se alarmaram. Quanta ira, quanto zelo tomou vocês contra o mal, indignação, zelo, alarme, prontidão, até que isso tivesse consertado. Então isso foi a ira que operou neles, uma indignação contra o que eles tinham feito, contra o que estava acontecendo, e houve um arrependimento. Então a ira é a capacidade de agir energicamente contra o mal. Se a gente pudesse dar uma definição assim, ela é colocada em nós por Deus, é parte de sermos a imagem dele, portanto é algo precioso. E a gente pode colocar de outra maneira, é estranho pensar assim, se você foi criado em um meio cristão, talvez você tenha ouvido que Deus ou não se ira, porque isso é o humano secular, Deus é amor, Deus tal, né? As pessoas vão ter sempre dificuldades com o inferno, mas também você vai, por outro lado, a Bíblia vai dizer, Deus se ira o tempo todo, mas nós não nos iramos com o que Deus está irado a maior parte do tempo. Você pode pensar, então, a ira não pode ser ruim em si mesma, já que Deus não teria nada em si que não fosse perfeitamente santo. Então a ira é a energia liberada para defender algo e para atacar algo que ameaça aquilo. É uma energia para destruir aquilo que destrói algo que é precioso. E Jesus, por exemplo, em Marcos 3, Jesus curou um homem com a mão atrofiada, e ao se preparar para curar, ele percebe que os fariseus estão se aproximando, e ele discerne que eles estão apenas esperando que ele quebre o sábado para atacar ele, sabe? E então eles estão esperando que ele viole as regras do sábado, que eles mesmos inventaram. O legalismo é assim, inventa um monte de coisa, depois quer que todo mundo cumpra, né? E eles queriam dizer, viu, se ele fosse o que ele disse que não ia quebrar o sábado. É isso. E diz o texto que Jesus ficou cheio de indignação, ficou irado. Agora analise, Jesus se irou, não poderia estar errado, não é? Agora, o que Jesus estava defendendo? Ele defendia a lei de Deus, o sábado, que era um mandamento para o bem do homem, mas que o legalismo distorceu e transformou num instrumento de medo e de justiça própria. Justiça própria, sou melhor do que você. Então Jesus libera a sua ira contra o mal, dizendo, é lícito fazer o bem no sábado? Ele ficou irado, mas é isso que ele fez. E ele curou o homem na frente deles, dizendo, Deus fez o homem para o sábado, não o sábado para o homem, o sábado para o homem, e não o oposto do que vocês estão fazendo. Era uma indignação justa. A Bíblia mostra situações nas quais é absolutamente errado não se irar. Irar-se é seu dever nesses casos. Sua incapacidade de se indignar com o mal, que é o pecado. Por que todo mundo se indigna contra o crime? Porque crime, como eu já disse, é contra o homem, mas pecado é só contra Deus. Então quando há pecado e não há crime, a gente sempre tenta, mas cada um tem a sua liberdade, eu entendo, eu sou cristão, mas não acho errado. Alguém vê assim, não acha assim, acha assado. Mentira, não há nenhuma indignação. A Bíblia diz que Paulo estava em Atenas, e o seu espírito ficou irritado quando viu a idolatria naquela cidade. Mas o que ele fez? Foi lá e brigou com todo mundo? Ele pregou o evangelho. Mas você vê, ele se irou, aquilo era uma desonra completa a Deus, uma sociedade completamente contrária a Deus. E Jesus se irava assim. Deus Jesus, você vê, ele não feriu aqueles homens de alguma forma. Deus é soberano em sua ira e nos chama a ser assim também no irai-vos.
e não pequeis. Agora, se você se irrita diante de certas coisas, se não há em você nenhum zelo, você é uma pessoa bastante desinteressante, não parece com Cristo. Pessoas que se parecem com Cristo, como Paulo, se iram com aquilo que ira. Mas Paulo percebe imediatamente, apesar disso, que mesmo essa ira, para nós, tem um potencial destrutivo. Ao contrário das outras emoções, a raiva é feita para destruir coisas, para derrubar coisas mais. E ela vem de um senso de santidade. De certo modo, é como a energia nuclear, uma coisa maravilhosa se for bem controlada, mas mesmo sendo boa, se entrar em colapso, você arruina tudo em vez de ajudar. Então a raiva, a maioria delas é pecaminosa, mas mesmo a que não é, ela tem um potencial de se tornar. Porque você acha que Paulo diz, irai-vos e não pequeis, e não deis lugar ao diabo? Porque quando você irá, mesmo a ira correta, a chance de dar lugar ao diabo é enorme, e de pecar também. Como eu disse, a Bíblia nunca diz, alegrai-vos no Senhor e não pequeis, porque se alegrar em Deus é o oposto. Você está se deleitando nele, o pecado perde todo interesse. Mas a ira, mesmo a ira que nós vamos ver que é como eu devo ter, ela carrega perigos, por causa de quem nós somos ainda. Então quando ele diz não dê lugar ao diabo, significa, se você abre a porta da ira, um monte de coisas pode entrar, mesmo a ira justa. Quando tu abre essa porta, não só aquilo entra, mas o diabo pode entrar junto. Então as guerras foram causadas por ira, a maioria dos assassinatos é causado por ira, a maioria dos suicídios é causada por ira, e o desejo de destruir algo, mas se direcionando do modo errado, é imenso. Outro dia eu estava lendo de um jovem que, era apaixonado por uma menina e tinha um relacionamento com ela e namoravam há algum tempo. E ele tinha 20 anos e ela queria terminar. E um dia ele foi à casa dela e ela não quis vê-lo, já disse que tinha acabado, mas ele ficou batendo na porta, ela não queria atender, essas coisas assim, né? Então ele irado, ele ficou tão irado que ele disse, eu vou arruinar sua vida, você vai ver. Ele desceu a calçada, entrou no carro, pegou a arma e deu um tiro na boca. E ele conseguiu. Ele arruinou a vida dela, ele arruinou a dele. Ele estava tão irado que destruiu tudo ao seu redor, destruiu sua cabeça, seu cérebro, sua própria vida, e destruiu a vida dela, colocando sobre ela um peso de culpa que ela vai carregar para sempre. Isso é apenas um exemplo extremo e chocante, mas olha o que a ira está fazendo agora na sua vida. Quantos estão infelizes por causa da ira? Sua própria raiva, que não consegue lidar com a raiva dos outros, não é? Na maioria das vezes é a nossa raiva que não consegue lidar com. E aqui está a raiva naquilo que ela é totalmente pecaminosa. Em seu estado normal, ela foi criada para defender algo bom e atacar o que ameaça algo bom. Mas é óbvio que esse rapaz não estava defendendo algo bom, não é? A energia para reagir contra o mal, para destruir o mal. Na nossa natureza pecaminosa, a raiva ela é despertada por outra coisa, pelo nosso ego, nosso orgulho, nossa reputação, nossa agenda, nossos propósitos, nossos planos. Não tem nada da ira que não é pecado, e nós liberamos ela para atacar não o problema, mas as pessoas que estão sendo o nosso problema, o nosso impedimento. Pessoas que a gente vê como obstáculo. Pode ser a coisa mais linda, você quer ser pastor, você quer ter um ministério, então, mas você acha que pessoas estão impedindo, não estão ajudando, então você está com raiva e você então quer destruí-las. E pode ser em qualquer outra área da vida, mas você vê, não importa se o objetivo é bom ou mal, ela, quando é causada pelo ego, ela é pecado.
Para falar isso de forma mais concreta, você pode pensar numa coisa bem comum que pode acontecer com qualquer um de nós. Pense a maior parte do problema que os pais às vezes têm com os filhos. Às vezes o pai fica irado. Funciona mais ou menos assim. Primeiro você imagina que você vai ter uma noite tranquila e livre para finalmente ler aquele livro que você queria ler, e você passa a semana toda pensando nisso e valorizando demais aquele momento de tranquilidade que você vai ter, quem sabe para ver uns filmes, para ler um livro bom, enfim. E quando você chega em casa, a tua família, entre aspas, te ataca com pedidos, com problemas, com brigas, teus filhos. Então teu sangue começa a ferver. Por quê? Porque em vez de encher a tua mente com o valor dos seus filhos, lembrando que eles crescem rápido e vão embora, e eles não estarão aqui por muito tempo, reconhecendo o quão importante é gastar esse tempo ali, não é? E não na tua noitinha livre que você tinha pensado em tranquilamente ler o seu livro, ver o seu vídeo, que isso não é tão valioso. Você se concentra apenas no teu desejo egoísta. Cheguei, trabalhei, quero ficar tranquilo lendo meu livro. Só isso que eu quero, é pedir muito isso. Ficar quieto num canto lendo o livro. Então, dessa forma, eu defendo meu tempo livre e não o bem dos outros. Não estou pensando se aquilo é bom ou mal. Eu os ataco. Eu falo de maneira estúpida, dizendo que eles que resolvam suas vidas, que eu quero um pouco de tranquilidade, que eu não suporto aquela coisa. O que ele deveria fazer? O que essa pessoa deveria fazer? Deveria sentar e dizer: o que eu estou defendendo? É o meu ego e o meu orgulho. Quando você percebe isso, você deve se arrepender imediatamente. Se meus filhos estão sendo tolos, mentindo, agindo errado, eu devo me irar, não porque eles estragaram minha noite, mas porque a mentira e essa intriga entre eles o tempo todo irá destruí-los. Ao entender isso, ao alinhar minha raiva com o propósito correto, e não defender meu ego, minha noite tranquila, lendo meu livro que eu estava precisando, eu queria, mas o bem dos meus filhos, eu posso mostrar uma indignação justa, se eles estão fazendo algo errado. Posso dizer, isso é errado se você agir assim. O que acontecerá quando você, na escola, quando você cresce, quando você se relaciona com as pessoas, se vocês agem assim? Como será o seu casamento no futuro? Enfim, isso é uma ira boa. É meu dever me irar contra o pecado que prejudica meus filhos. Se, porém, eu apenas suprimo minha raiva e eu explodo, porque eu estou cansado, eu quero um pouco de tranquilidade. Ninguém vai me dar um pouco de tranquilidade? Quero ler meu livro. Se eu suprimo, eu destruo a mim mesmo por dentro. A raiva é um equilíbrio muito delicado, e é por isso que precisamos pensar muito a respeito. Aqui está o ponto principal. Lembre-se de que Paulo apresenta os versículos 25 a 32 como estudo de caso, ilustrando como é se despir do velho homem e ser revestido do novo. E está dizendo, esse é o estilo de vida deles. Vocês devem se revestir do novo homem. É assim que vocês vão lidar com a mentira, a verdade e com a ira. A maneira de derrotar a mentira e a ira não é simplesmente dizer: não minta, não fique irado, mas lembre-se quem você é. Você se reveste do novo homem. Você não deve dizer simplesmente: não fique com raiva, que horrível, que cristão fica com raiva assim, está errado, você não pode, você é melhor do que isso. Isso é suprimir. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Aí eu aguento isso um dia, eu aguento um mês, dois, um dia eu explodo, não aguento mais. Em vez disso, lembre-se da sua posição em Cristo. Paulo diz: você está se revestindo no novo. Por exemplo, é assim que eu devia falar comigo mesmo nessas ocasiões. Eu não posso ser vingativo em nenhuma situação. Por quê? Porque se Deus fosse vingativo comigo, onde eu estaria? Você vê, eu estou me revestindo do novo. É assim que eu lido com a ideia de retalhar. Não é dizendo, retalhar é errado, você tem que suprimir, você tem que cerrar os dentes, não retalhe, aí eu fico amargo.
Deus se irou contra o meu pecado, mas Ele derramou sua ira sobre o pecado em Jesus na cruz. Ou seja, Ele usou a sua ira para destruir o que estava me destruindo na cruz. Só quando eu faço isso, a minha ira está correta, você vê. Eu tenho que pensar assim, para não agir como os filhos, quando eram pequenos, de maneira correta. Não adianta simplesmente falar assim: pare, você precisa se controlar com seus filhos, porque você não pode. Isso não ajuda em nada. Isso não é se revestir do novo. Isso é como as pessoas ensinam isso em todos os aspectos da vida. Você vai ver sobre pornografia, sexo, a juventude e tal. Sempre é uma represa, aquilo explode. A Bíblia não lida assim conosco. Lida, você está se despindo do velho e se revestindo do novo. Isso é a sua vida. Então, ao contrário, eu derreto a raiva interiormente ao lembrar quem eu sou em Cristo, de quem Deus, do que Deus é para mim, como Ele me tratou. É isso que é se revestir do novo homem. Quando a gente fala sempre está na cruz, aos pés da cruz, não é verdade. Não serei juiz, não ficarei amargurado, perdoarei essa pessoa. Deus é meu juiz, Ele é o juiz de todos. Eu não preciso ser o juiz. Está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou pregando o Evangelho para mim. Isso é ser revestido do novo homem. Sem pensar em quem Deus é e quem eu sou nele, eu não consigo superar a raiva. O máximo que eu posso fazer é criar uma raiz de amargura dentro de mim. Então Paulo diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Que declaração incrível. Nunca deixe passar nem a ira justa passar um dia. Ou você está dizendo: faça isso imediatamente. Se foi provocado, perdoe. Sempre analise a sua ira. Leve isso à luz do Evangelho e lide com isso. Por exemplo, Mateus 18. Lembre-se da dívida enorme que Deus perdoou em você. Então perdoa a pequena dívida. Em vez de você simplesmente falar: eu tenho que perdoar, ou então eu vou... Pense em Mateus 18:9. Leia de novo a parábola. Lembre-se dela. Deixe ela encher você e se servir de novo homem. Você vai ver que no final, não deixe que sua mesmo justa indignação se transforme em amargura, ou você dê lugar ao diabo. Não adianta dizer: olha, eu não devo ficar com raiva, porque dizer essas coisas, eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, não é se revestir do novo. Não funciona. Mas dizer: eu não tenho mais direito de guardar rancor, eu não tenho direito de fazer justiça com as minhas mãos, porque Deus me tratou dessa forma. O perdão deve ser concedido, mesmo antes de ser sentido. Como a verdadeira fé também às vezes é antes. Quando você tem a fé, você não sente logo paz, alegria, mesmo que você não sinta. Você deve crer no que a palavra de Deus diz. Você não precisa sentir primeiro para conceder, mas por causa do que Deus fez por mim, Ele não se lembra mais dos meus pecados. Eu não vou trazer esse assunto de volta. Eu achei extremamente sábio. Outro dia João estava pregando aqui e disse que ele e Luísa, quando fala sobre qualquer assunto, mesmo assunto que está acontecendo, que é errado, comenta, mas diz: não vamos falar mais sobre 20 minutos sobre isso. Não vamos ficar deixando isso crescer. Quando isso não deixar o sol se pôr sobre aí, é isso. Você não vai deixar, não ficar alimentando e refugando e remexendo. Você sabe que aquilo, mesmo estando certo, tem um potencial enorme de virar um pecado na sua vida. Você logo traz o Evangelho para o assunto, rápido, extremamente sábio, não é? Então, não põe o sol sobre a vossa ira. E você precisa começar a aprender a debater com você mesmo. Não vá dormir antes de combater, trazer o Evangelho. Por que estáis assim, minha alma? O Evangelho diz isso, aquilo, até que você sinta que está livre. Lide com isso.
Vá até Cristo e olhe para Ele sangrando e morrendo na cruz para que você fosse perdoado. Medite nisso até que o seu coração derreta em perdão. Até que Ele quebrante, faça você se compadecer de quem ofendeu você, como Jesus se compadeceu de todas as ofensas que você cometeu sobre Ele, levando-o a perdoar livremente. Mas naquele dia, trate com o Evangelho, com aquilo, trate. Então, só então vá para a cama e deite a sua cabeça no travesseiro e durma o sono dos justos, né? Como as pessoas costumam dizer, eu diria dos santos, porque você tem o direito de fazê-lo, porque você está agindo de acordo como o próprio Filho de Deus agiu, você terá agido em sua vida como o próprio Deus agiu em relação a você. Então ele diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura permaneça. Então deixa eu, antes de nós encerrarmos, fazer um pequeno resumo disso, que esclarece um pouco mais. Então há duas afirmações sobre raiva no versículo 26. Pelo menos duas afirmações sobre a raiva. Há um tempo para ficar com raiva, irado. E o tempo sempre é curto. Mesmo a ira, que não é causada pelo meu ego, nunca o tempo deve ser longo. E há bons motivos para ficar com irado, mas nenhum motivo para guardar rancor, nenhum. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Significa que o dia da sua ira, Estius, alguém de muitos séculos atrás disse que o dia da sua ira seja o dia da sua reconciliação, ou seja, o dia da sua paz. E se a reconciliação for possível, às vezes não é, mesmo assim, não acaricie a sua ferida, é o que a Bíblia está dizendo, nem nutra vingança, nem guarde rancor, porque Satanás entra por essa porta. Por isso Paulo diz: não dês lugar ao diabo. Ele adora a porta chamada rancor, e se ele encontrar essa porta na sua vida, ele entra, e ele traz todo tipo de amargura para a tua vida. Você vê, eu estava falando sobre um rapaz que foi no carro e deu um tiro em si mesmo. Ele traz todo tipo de amargura para a sua vida. Essa porta é a porta do diabo. Então, esses dois pontos, pense. Há um momento para ficar irado e o tempo é curto. Há um momento para ficar irado. Primeiro, há um tempo para ficar irado. Irai-vos e não pequeis. Então, como a gente viu, nem toda ira é errada para o homem, mas a maior parte é claramente errada, não é? O versículo 31 diz que toda amargura, a gente vai ver só depois disso, porque está lá na frente, né? Que toda amargura, ira, sejam tiradas de vós. Qual é a diferença entre a boa e a raiva? Nós vimos duas características da boa ira. E ela é baseada em Deus. É por causa de Deus. E ela é misturada com tristeza. Então, se você quer saber se a ira que você está sentindo é a ira do irai-vos, que não é pecado, então ela tem que ser baseada em Deus. E ela sempre tem que estar misturada com tristeza. Ela é baseada em Deus. Tiago 1, 19 e 20. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, devemos ser tardios para a ira, porque a ira que surge repentinamente é muito provavelmente meramente o nosso ego, que não realizará a justiça de Deus. Mas se nós formos tardios para a ira, se governarmos assim nosso espírito com o Evangelho e considerarmos o assunto cuidadosamente à luz do Evangelho, então nossa ira, se vier, pode ser a própria ira de Deus. Ou seja, nossa ira pode ser devido ao fato de que o caráter de Deus é desonrado, e não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eu não tive a posição tal, aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez aquilo, não tem nada a ver com o meu ego. Mas os objetivos de Deus são resistidos, não os nossos objetivos. Como o nosso objetivo pode ser objetivos simples: vou ficar à noite tranquila lendo um livro, é um objetivo, mas não é. Se a minha ira é porque esses meus planos e objetivos foram atacados de alguma maneira, então é óbvio que não é uma ira. Em suma, uma boa ira é baseada em Deus, não apenas em nós mesmos, e o seu alvo é o pecado contra Deus, não um ataque contra nós.
e ela tem que ser misturada com tristeza. Essa é a segunda característica da boa ira, é que ela é misturada com tristeza. A única instância que você tem, por exemplo, disso é a mesma história que eu contei. Os fariseus se opuseram firmemente a Jesus. A Bíblia diz: Jesus olhou para eles irado e entristecido com a dureza do coração deles. Você vê, há pouco tempo eu estava vendo um vídeo na internet tão prejudicial à vida espiritual, tão prejudicial ao evangelho falado por um pastor, tão prejudicial à glória de Deus, que eu fiquei irado. Se eu pudesse, eu destruía aquele vídeo. Eu acho que a condição número 1 para uma boa ira foi satisfeita, ou seja, o amor a Deus. Mas isso não é o suficiente. Eu tive que orar para que Deus me desse o tipo de tristeza que Jesus teve ao olhar isso no coração de alguém. Ficar triste por aquela pessoa, ficar triste pela dureza do seu coração. Ele olhou para eles com ira, aflito e triste pela dureza do seu coração. É aqui que falhamos com frequência, mesmo quando começamos bem. Nossa tristeza pelo pecador é queimada no zelo da nossa raiva contra o pecado. Uma pessoa faz algo errado e ficamos com raiva, mas não há tristeza pela dureza dela. Não queremos que ela seja realmente, não estamos com o coração quebrado para que ela seja levada ao arrependimento. Ficamos com raiva da pessoa mesmo, queremos que ela fosse tirada. Deus podia tirar essa pessoa, tirar ela está atrapalhando a verdade, ela devia ser fulminada. Senhor, não quer que peçamos fogo do céu para que caia sobre essas pessoas. Não há tristeza. Eu não estou triste com a dureza do coração que levou alguém que diz que está falando em nome de Deus chegar àquele ponto. Então nós expressamos nossa indignação pelo pecado, mas não mostramos um coração triste pela sua condição, que faz Paulo dizer assim: eu digo chorando que eles são inimigos da cruz, eu digo chorando que essas pessoas são inimigas de Cristo. Que tragédia! Isso é natural, mas não é bom, você vê. Enquanto houver esperança de mudança, a boa ira nunca é direcionada apenas contra o pecado, ela é misturada com uma tristeza para que haja um arrependimento, para que aquela pessoa realmente tenha seus olhos abertos e viva para a glória de Deus. É isso que vai dominar a minha oração. E a segunda coisa é que o tempo para ficar irado é curto. Então há um tempo para ficar irado, e essa é a primeira coisa que você vê no versículo: diz: fiquem, irai-vos, mas não pequem. Mas o tempo, mesmo para essa ira, que não é pecado, ele é curto. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso significa o quê? Não está falando sobre o sol se pôr literalmente, quer dizer que o esquimó lá, o pessoal do norte, que fica 6 meses de dia, ele pode ficar 6 meses com a ira até o sol se pôr. O que quer dizer o seguinte, não é? E quem mora igual a gente no trópico só tem 24 horas, 12 horas do dia. Isso significa que a raiva, por toda a sua possível legitimidade, é uma emoção perigosa para ficar no seu coração, e não deve ser nutrida como rancor. A raiva é o equivalente moral à adrenalina biológica. A adrenalina foi feita o quê? Para você, numa situação extrema, correr mais rápido, agir mais rápido, entrar. Eu estava vendo ontem uma pessoa lá em Los Angeles, aquelas coisas terríveis, aqueles incêndios. O entregador de pizza entrou numa casa cheia de fogo, resgatou 4 crianças, tirou elas de lá, e nenhum bombeiro estava entrando mais. E um dos irmãozinhos, quando estava lá fora, disse para ele: ainda tem um irmãozinho meu lá dentro. Ele entrou de novo no meio do fogo e conseguiu sair de lá. Então, adrenalina é isso, faz você fazer coisas perigosas, tendo mais, a potência dos seus músculos aumenta. Mas se você tivesse um fluxo contínuo de adrenalina no seu corpo, você morreria. Você não pode passar 24 horas assim. Aquilo é um instante. 20 minutos depois estava lá o entregador de pizza exausto, tinha salvado as crianças. Ótimo, acabou. Um fluxo constante de adrenalina ia danificar rapidamente seu coração, seu sistema, e acabar com você. O mesmo acontece com a ira. Ela danificou muitos corações porque não foi posta de lado, mas foi nutrida repetidamente como um rancor destruidor. Então eu quero terminar com alguns objetivos de Satanás para fazer você guardar rancor. Para, primeiro, pecar
com a ira, que não é a ira que deve existir em você, ou então deixar mesmo a boa ira se transformar em algo destrutivo. Satanás tem objetivos, é por isso que Paulo diz assim: não des lugar ao diabo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não des lugar ao diabo, porque o diabo ele tem objetivos, e a gente vai encerrar assim. Primeiro, o diabo tem o objetivo de fazer você acreditar que é Deus. É isso que ele fez no Éden, não é? Vocês serão como deuses. Esse é um veneno de Satanás que ainda está no nosso sistema. Quando você comer do fruto, seus olhos serão abertos, você vai saber o que é o bem e o mal, você sabe o que tem que acontecer, o que não, você sabe como a vida tem que ser, você sabe o que é, enfim. Nada ajuda a guardar rancor como um pensar muito bem de nós mesmos. Quão maravilhosos nós somos, quão justiçados somos, e quanto mais exaltados nós somos aos nossos próprios olhos, mais justificado a gente se sente em sentir rancor contra uma pessoa que nos ofendeu. Então, se Satanás conseguir fazer você com que o rancor pareça natural, é justo você ter esse rancor, ele terá percorrido um longo caminho em direção ao objetivo de fazer você se colocar no lugar de Deus, e você começa a se colocar realmente nesse lugar. Essa é a primeira coisa que o diabo quer fazer. O objetivo de Satanás é que você haja como se você fosse um juiz e não Deus. Satanás pretende fazer você agir como juiz. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor. Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou seja, se guardarmos a ira ou o rancor, essa é a segunda coisa. Agimos como se Deus não fosse justo. Nós achamos que Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Agir como se fôssemos guardiões morais do mundo, e se não guardarmos esse erro contra essa pessoa, ele vai cair no esquecimento. Isso vai cair no esquecimento. Deus está dizendo: não vai. Eu vou tratar no inferno ou na cruz. E você pode dizer assim: ah, mas só no inferno, só na cruz. Isso é pura descrença, queridos. Como Deus te perdoa aceitando a cruz. Você não pode perdoar por causa da cruz. Você acha que não foi suficiente o que Jesus sofreu? Ele diz: eu vou punir no inferno, na cruz. Não é suficiente para mim, tem que acontecer uma coisa agora. Você vê, você já tomou o lugar de Deus. Até Deus disse: a cruz é suficiente para mim. Você me ofendeu, Josemar, a vida inteira. A minha ira ardeu quando você era um filho da ira. Eu tinha colocado no inferno, e só por causa da cruz, e mais nada na tua vida, eu te tomo como um filho. A cruz é suficiente para Deus. Mas há pessoas que dizem: não, aconteceu alguma coisa. Não, mas Deus, mas só na cruz ou no inferno. Você está dizendo: não é suficiente. A justiça de Deus não é suficiente, porque a cruz não é suficiente para o que essa pessoa me fez. E nem o inferno é suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele diz: não é? Como a gente viu, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Se você acreditar nisso, você é livre do veneno de que você é um Deus e que você deve fazer. A vingança pertence a Deus, por isso Ele retribuirá. Se você não acreditar que Ele vai retribuir, ou se você acreditar que a retribuição não é suficiente na cruz ou no inferno, então você vai querer retribuir. Então, guardar rancor é se colocar no lugar. Em terceiro lugar, você faz a cruz de Cristo parecer tolice. Tudo que você cantou, tudo que você diz que crê, está sendo jogado no lixo quando você guarda o rancor. Satanás tem o objetivo de fazer Jesus parecer tolo no que ele fez. Então Efésios 4:32 e depois o 5:2 diz assim: sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os, como Deus também perdoou vocês em Cristo, só por causa do que Ele fez. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O poder que nos liberta de guardar o rancor é que na cruz Cristo desfez a ira de Deus contra nós. Então Paulo diz: como Deus fez, se Deus pode olhar tudo o que você fez contra Ele, e só pela cruz disse: estou satisfeito.
perdoe como Deus perdoou, ou seja, perdoe por causa de Cristo, porque é assim que Ele te perdoa. Ele não te perdoa porque você melhorou, porque você é melhor. Você continua sendo uma criatura que merece o inferno de Deus. Então por que Ele não te coloca no inferno? Por causa de Cristo. Então por que você deve perdoar essa outra pessoa? Pela mesma razão. Perdoe como Deus perdoa em Cristo. Cristo na cruz foi suficiente para Deus te perdoar. Como não pode ser suficiente para você? Você é maior do que Ele, mais justo, mais santo. Pecaram contra você mais do que pecaram contra Ele. Se a cruz foi suficiente para Ele, perdoe como Ele perdoa. Como Deus perdoa? Só na cruz. Não é 90% na cruz, 10% porque Zemar se tornou uma pessoa maravilhosa. Só por causa da cruz. Perdoe só por causa da cruz. Essa é uma razão suficiente para Deus. Tem que ser para você, senão você se colocou como Deus. O diabo entrou pela porta. É assim que Satanás traz a cruz de Cristo ao desprezo. Está dizendo, não é suficiente nem para o pecado que essa pessoa comete contra mim. Então você jogou no lixo. Então como pode ser suficiente contra todos os pecados de todos os eleitos contra Deus? Em quarto lugar, cultive. O diabo quer que você cultive a desunião no corpo de Cristo. Satanás visa cultivar isso. Provérbios 15, 18 diz: o homem de temperamento explosivo provoca contendas, mas o paciente acalma a contenda. Você vê como eu estava falando daquele teólogo. São animais que são controlados apenas pelos seus instintos, pelos seus hormônios, pela sua bioquímica. Você é um ser humano. Cristo é o ser humano perfeito. Ser revestido novo é cada vez ser mais humano, como o humano foi feito. Porque as pessoas dizem assim: errar é humano. Não é verdade, esse verso está errado. Porque parece que o ser humano tem como condição errar. O ser humano caído, errar é uma característica dele, mas não humano como Deus fez. Errar não é humano, errar é pecado, é diabólico. O homem como Deus fez e como você está sendo transformado, o único homem que foi o homem, o filho do homem, então ele não tinha erro. Errar não é humano, errar é pecaminoso. Mas em João 17, 23, Jesus disse que a unidade na igreja é uma evidência para o mundo da realidade do que nós vivemos. Então nós devemos entender que, apesar de jamais haver uma perfeição entre nós, ainda assim, como nós nos relacionamos, é uma evidência do revestir-se do novo. E o diabo quer que não haja evidência nenhuma. Não é que haja pouca evidência, que não haja evidência nenhuma. Em quinto lugar, para esmagar os cristãos quebrados em mais horror. Satanás tem o objetivo de esmagar os cristãos quebrados até que eles sejam deprimidos e inúteis. Paulo conta sobre um caso de disciplina na igreja em Corinto, na qual a parte ofensora se arrependeu. Foi horrível, mas se arrependeu. Então Paulo dá um conselho: então vocês devem se voltar para perdoá-lo e confortá-lo, ou ele pode ser dominado por uma excessiva tristeza. Então eu imploro a vocês, reafirmem o amor por ele. Ele se arrependeu. Não, mas hoje em dia as pessoas, a primeira coisa que elas falam: não adianta se arrepender, porque se arrependeu. As pessoas, elas estão num lugar oposto desse espírito aqui, não é? Então vocês devem se voltar para perdoá-lo e confortá-lo, e ele deve ser, senão ele vai ser dominado por uma tristeza que não é segundo Deus. Se agora que ele se arrependeu, vocês não agirem de maneira apropriada, a tristeza que vai dominar ele é uma tristeza segundo o mundo, vai levá-lo à morte. Então eu imploro que vocês reafirmem o amor por ele. Foi horrível, ele devia ser disciplinado dessa forma. Eu falei sobre isso, mas agora reafirmem o amor por ele. Ou seja, o fardo da vida são tão grandes às vezes que o rancor de alguém contra nós pode ser a gota d'água que transborda. Paulo está dizendo: se vocês colocarem agora, mesmo depois de arrependido, um peso sobre o rancor de vocês contra ele, então ele pode ser destruído por isso. Você pode destruir uma pessoa guardando rancor contra ela.
A própria obra de Satanás é essa, desde Caim contra Abel. Ele ficou com tanto rancor, tanta amargura, tantas coisas. Ele matou o seu irmão, porque o culto dele não foi aceito. Ele fez um culto como nós estamos fazendo. Ele achou que o culto de Caim, de Abel foi aceito, e que o dele não foi aceito. Sabe o que ele fez? Ele matou o irmão. O culto dele não é melhor do que o meu. E em sexto lugar, Satanás estimula isso para te ajudar a te destruir. Finalmente, Satanás vai te ajudar você a se destruir. Satanás sempre joga fora suas ferramentas no final. Ele te usa para jogar fora. Ele promete a lua, entrega a miséria. Quando o servo implacável for jogado na prisão, Jesus disse aos discípulos: assim também meu Pai Celestial fará a vocês, se vocês não perdoarem a seu irmão de coração. Você vê que a Bíblia está dizendo: vistam-se do novo homem. O que nos traz de volta para onde começamos, do coração, de sua natureza, a fonte purificada, a boa árvore. É sobre isso que Paulo está dizendo, não sobre algumas regras. A única maneira de obter vitória sobre a ira é se despir da velha natureza. Não há outra forma. O mundo não pode te ajudar, nem o humanismo secular. É se despir da velha natureza corrompida pelos desejos do engano, pela a mente entenebrecida pelos corações duros, o engano de Satanás, e se revestir da nova natureza, agindo de acordo com a verdade. E a verdade de que nenhum de nós é tão exaltado que possamos justificar nosso rancor. Nós não somos tão grandes que haja uma justificativa para o nosso rancor. E a verdade é que a vingança pertence a Deus, e Ele resolverá realmente todas as coisas. Se você não crê nisso, você vai ficar amargurado. Se você crê, você vai ficar em paz. A verdade é que a cruz de Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, não loucura. E a cruz é suficiente. Foi suficiente para Deus, tem que ser para você. A verdade é que a unidade da igreja é preciosa, além do que as palavras poderiam dizer. E a verdade de que é possível, guardando o rancor, cometer o assassinato espiritual e o suicídio simultaneamente espiritual. E o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Paulo diz: irai-vos quando a ira for. Nunca suprima a ira. Se ela não for a ira santa, então ela deve ser tratada. Se for a ira santa, ainda assim, não deixe o sol se pôr sobre ela. E não deixe que ela se manifeste sem uma tristeza correspondente, de tal maneira que você mesmo nessa ira dê lugar ao diabo. Porque o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E Ele faz isso levando você a se revestir do novo homem e se despindo do velho. Vamos continuar olhando para essas injunções de Paulo na próxima vez. Vamos ficar de pé. Eu pedi que rapidamente distribuísse os elementos da Santa Ceia. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar.
cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu, meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou, nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi